intolerância à lactose tem sido cada vez mais comum. Hoje em dia, a gente ouve falar muito disso, né? Sempre alguém conhece alguém que tem intolerância à lactose. É quando o organismo desenvolve uma incapacidade de digerir a lactose, uma substância encontrada no leite e derivados. E hoje, aqui no VTV da gente, vamos falar sobre isso. Olha só. Nicolas tem 5 anos e desde bem pequenininho tem problemas na hora da alimentação. Com apenas 1 ano, a mãe Rebeca descobriu que ele era intolerante à lactose. Nicolas começou a apresentar muita diarreia, vômito, tinha febre, tinha muita alergia, ficava com umas escoriações nas costas, assim, avermelhadas. Após esta descoberta, a vida do garoto mudou radicalmente. Todos os derivados de leite foram retirados da alimentação diária. Além disso, ela criou diversas alternativas para driblar as tentações do filho. Toda vez que a gente ia na festinha, tinha que levar o kit dele feito com o brigadeiro dele, com bolo, tudo sem a lactose, né? E a gente mudou radicalmente a alimentação. Tiramos o leite, e foi o leite sem lactose. E substituímos pelo suco também, né? Até quando o Nicolas fez aniversário, o bolo teve que ser especial. A gente fez o bolinho dele separado, o brigadeiro dele separado. 4 anos depois, sem nenhum sintoma, a família recebeu uma boa notícia. Poderia reintroduzir gradualmente os laticínios na dieta de Nicolas. Nos exames foi diagnosticado que tinha baixado bem a intolerância. Daí a gente começou a introduzir, como o pediatra falou, aos pouquinhos, para ver até onde ele aguentava. A intolerância à lactose é uma doença bem comum. É quando o corpo humano não consegue ingerir um açúcar encontrado no leite e nos seus derivados. Mas já existem diversos produtos para quem tem esse tipo de doença. Um exemplo é esse chocolate aqui, ó, que é facilmente encontrado em qualquer estabelecimento. Aliás, opções não faltam. Nas prateleiras é possível encontrar iogurtes com inúmeras formas e sabores. Queijo Minas, cottage, creme de leite, leite condensado, doce de leite e até o próprio leite. A Cláudia leva para a filha que é intolerante, só que a família inteira já aderiu à mudança e sente os efeitos. Quando a gente toma alguma coisa agora com lactose, a gente sente que fica mais inchado e sente a diferença. Aí, quer dizer, por conta dela, todo mundo está tomando também e comendo as coisas sem lactose. Quando alguém pergunta para o Nicolas o que ele gosta de comer após um longo período sem nenhum derivado de leite, a resposta é bem direta. Pão na chapa que eu comi hoje com queijo. 3 vezes ou 4, eu acho. E agora, doutor, então, para falar sobre a intolerância à lactose, estamos recebendo aqui no estúdio o médico gastro José Eduardo. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço. Eu queria saber como é que a pessoa descobre que é intolerante à lactose. Geralmente ela tem alguns sintomas típicos, né? Distensão abdominal, cólica e muitos gases, formação de muitos gases. Isso chama atenção. E a gente estava falando aqui antes da entrevista começar, gente, que eu comentei com ele que antigamente antigamente não, há 2 anos ele me falou, né? A gente não ouvia falar de intolerância à lactose. Por quê, doutor? Como é que as pessoas conviviam com isso? Então, geralmente não se pensava nisso, as pessoas tinham dor abdominal, distensão, e quanto o tempo passa, com mais de 50 anos, 60 anos, isso é muito frequente, né? Mais de 70% das pessoas com mais de 50 anos têm intolerância à lactose. Então, tratavam como um outro problema, não sabia, não tinha um nome, né, no caso? Não, o pessoal falava que eram gases, que era da idade, verminose, problema de intestino preso, essas coisas, mas nunca se pensava em lactose. A gente teve esse assunto bem discutido, né? A gente tem, inclusive, perguntas através do Facebook. Doutor, meu filho tem intolerância à lactose desde que nasceu. Hoje ele tem 7 anos e ainda continua. A minha pergunta é, será que pode acabar um dia, quando ele tiver maior? Então, normalmente a gente produz a lactose até os 10 anos de idade. Depois dessa idade, a gente vai perdendo a enzima. É por isso que no adulto é muito frequente a intolerância à lactose. Como foi numa idade muito baixa que ele teve intolerância, é improvável que ele volte a ter lactase no intestino dele. É improvável, mas não é impossível. Pode ser que até os 10 anos ele volte a produzir lactase, que é a enzima da E muita digestão. gente descobre a intolerância num bebê recém-nascido. Na hora de amamentar, percebe essa intolerância também. Então, há uma coisa que quem tem que entender melhor, porque é mais comum na criança a alergia ao leite, né?
Que é outra coisa, Que não é tem outra nada a coisa. ver com a Não, a intolerância alergia ao leite é à a lactose. alergia à proteína do leite. Isso é pior, porque isso é uma doença realmente, causa não só desconforto, mas processo inflamatório, pode dar vômito. Então tem que se afastar essa possibilidade. A intolerância, ela geralmente é secundária a um quadro infeccioso, que na infância é reversível. Então a criança teve um quadro infeccioso, melhorou, baixou a lactase, daqui a pouco o intestino recupera e ele volta a ter. No adulto, isso normalmente é progressivo. A gente tem outra pergunta do Marcos Roberto de Souza. Qual o melhor tratamento para quem tem a intolerância à lactose e o que leva a essa intolerância se não for tratado? Isso é uma boa pergunta. A intolerância à lactose no adulto, ela faz parte do ciclo da vida, ela não é uma doença. Então, ela não leva a nada de importante, não leva a uma inflamação, essas coisas. O que ela leva é gases, formação de gases, dor abdominal, cólica. Então, a pessoa vai ter um desconforto muito grande. O tratamento é retirar a lactose da dieta. Hoje em dia nós já temos vários alimentos, como Várias a gente viu, opções, várias né? opções de alimentos Supermercados. com lactose free, leite, queijos, leite condensado, creme de leite, então utilizar esse tipo de produto. Quando você vai a uma festa, vai a uma pizzaria, existem comprimidos de lactase, que é a enzima que a gente deixa de produzir, para você ingerir 5 minutos antes de comer queijo ou qualquer outro produto lácteo. Ah, então não é uma medicação contínua. É uma medicação que você usa antes de ingerir o alimento lácteo, é isso? Exatamente, é só para aquela refeição. Para que inclusive. segure realmente essa intolerância. Dura em torno né? de 2 horas, né? É bom comer 5, 6 minutos antes de ingerir a substância, o alimento. Interessante. A gente tem mais uma pergunta aí agora pelo Twitter. Qual o melhor exame para diagnosticar a intolerância à lactose, doutor? O melhor exame é um teste respiratório, que aqui em Santos a gente tem uma grande dificuldade em conseguir. Então a gente faz o exame de sangue. O exame de sangue a gente dá a lactose para o paciente e mede a glicose no sangue. A glicose no sangue ela tem que subir mais de 20 miligramas. Se ela subir menos, significa que o paciente é intolerante. E como é que essa lactose. pessoa chega no consultório? Quais as queixas que o senhor chega nesse diagnóstico? A questão mais comum são o tal dos gases. Sei. Mas alguns pacientes vêm com dor abdominal alta, que sugere uma gastrite, uma úlcera. E alguns pacientes meus até têm muito refluxo. Eles nem têm tantos gases, mas têm sintomas de refluxo, que é acidez no peito, arrotar muito, aquelas sensações ruins que os pacientes se queixam de, que a gente chama de dispepsia, que é uma má digestão em geral. A gente estava falando que tem casos, a maioria, né? O senhor falou, inclusive, que descobre só na idade adulta, né? Mas e como é que conviveu com aquilo? Ou é só a partir daquele momento que começa a ter a intolerância? Como eu estava falando, a gente produz a enzima até os 10 anos. Sim. No full, né, no máximo possível. Depois isso vai diminuindo a produção da enzima e quando chega no nível que a enzima começa a dar intolerância, você começa a ter sintoma. Então, esse corte é mais ou menos aos 50 anos de idade. Então, com 50 anos de idade, 60% da população europeia, de ascendência europeia, vai ter intolerância. E 90% dos afrodescendentes e orientais também vai ter intolerância. Então, veja que é uma coisa que todo mundo ou tem ou terá. Pois é. Na maioria das vezes. Se a pessoa teve uma infecção na infância, essa lactase pode reduzir mais rapidamente. Então, ela ficará com intolerância aos 25, aos 30, aos 40 anos de idade. É, porque a Então, gente muito sabe de pessoas frequente. que descobrem realmente acima dos 20 anos e... Isso é muito frequente. Pois é, e tem outras intolerâncias também, né, doutor? Temos várias Quais intolerâncias. são as mais comuns? As que mais o senhor comuns lida? são a intolerância ao glúten. No glúten nós temos 3 tipos de doença, né? Nós temos a alergia ao trigo, que a pessoa é alérgica só a trigo. A doença autoimune, que é uma autoagressão do sistema de defesa, que é a doença celíaca, que o pessoal chama de celíaca, que é o glúten. A gente tem uma substância do glúten chamada gliadina. O nosso sistema de defesa ataca essa gliadina, que fica no tubo digestivo e causa um processo inflamatório importante. E existem as pessoas intolerantes a glúten em geral, que é uma coisa mais difícil de fazer diagnóstico, não tem exame para isso. Além disso, nós temos a intolerância à frutose, que também é muito frequente, que é pessoas que formam muitos gases ao comer frutas. E uma que é muito frequente também depois dos 50 anos, que a gente vê muito no consultório, é a intolerância à rafinose. Rafinoses são oligopolissacarídeos muito complexos que a gente não digere muito bem, é o feijão, couve-flor, brócolis, mel, soja, repolho. O repolho todo mundo conhece. Mas, então, é interessante que o paciente, às vezes, ele vê que o leite está fazendo mal, ele passa para leite de soja, ele continua passando mal, porque ele também é intolerante à rafinose. A rafinose é muito frequente. Nossa, muita gente não sabe disso. E esses produtos de intolerância à lactose são caros, geralmente, né, doutor? Sim. Existe alguma substituição que seja uma forma caseira? Você substitui o leite por alguma coisa?
Tem uma forma de lidar com isso sem ter que comprar esses produtos sem lactose? Que é importante, o leite é um alimento muito importante e Principalmente o completo. recém-nascido, né? A gente vê esses leites, eles são tão caros. Mas normalmente se for uma alergia, não, tem que trocar para uma substância que não tenha caseína, que é o que causa geralmente a alergia do leite na infância. Para os adultos, tem leite de soja com cálcio, tomar vitamina D e sol, que é importante também por causa dos ossos. E qual que é a diferença entre a alergia ao leite e a intolerância à lactose? A alergia ao leite vai dar uma sintomatologia mais importante, vai dar diarreia, processo inflamatório, achatamento, às vezes sangramento intestinal. Já a intolerância não, ela dá diarreia no paciente que é muito intolerante, mas a maioria sente distensão, gases e má digestão. Não chega a ter uma coisa mais importante, não tem emagrecimento, por exemplo, não tem sangramento intestinal. Nada que chame muito a atenção. O importante é no primeiro sinal procurar um médico, né? Porque muita gente confunde aí com outras doenças que de repente não é, e é simplesmente a intolerância à lactose ou a qualquer tipo de intolerância, Sim, né, doutor? nós estamos falando aqui de intolerância primária, mas também existe uma coisa chamada intolerância à lactose secundária, que é secundária a outras doenças. Então, o paciente que tem doença glúten induzida, doença celíaca, ele também tem intolerância à lactose, porque a enzima está no lugar onde está inflamado. Então, ele também não produz, ele pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aí é secundária e não necessariamente faz parte do ciclo da vida. Tem outras doenças, como doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, que também pode dar intolerância à lactose. Infestações muito importantes de vermes podem causar também intolerância à lactose. Então, ela pode também ser secundária a algum outro processo que precisa ser investigado melhor. A gente viu aí na reportagem a família do Nicolas, né, que é o menino que estava com intolerância à lactose, e toda a família acaba mudando o hábito. Até a geladeira é tudo sem lactose. E aí existe uma falta desse produto, da lactose, nos outros membros da família que passam a não consumir também? Então, depende do que foi que causou. Se for, no caso do Nicolas, pode ter sido secundário a um processo infeccioso ou algum outro processo inflamatório que ele teve que diminuiu a lactase. Então, foi pessoal, foi individual dele. Os outros vão ter naquela fase do ciclo da vida normal. Com 30, 40, 50 anos, eles provavelmente vão ficar intolerantes também. Mas o ideal não é mudar os hábitos, então. Quem não tem intolerância, passar a não utilizar também porque o filho não está utilizando, não é o ideal. Então, é aquela coisa, a criança vai ficar meia... Isso é um problema psicológico, pois na verdade. É difícil, Porque aquele brigadeiro. Aquele brigadeiro tem que ser com leite condensado sem lactose para todo mundo. Não dá para dividir isso, senão ele vai querer do outro e não vai dar certo, né? Então, quando é criança, é melhor mais todo difícil. mundo colaborar, né? Todo mundo colaborar. Esse tipo de coisa não tem jeito, tem que ser unido. Tá certo. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no VTV da gente, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.